Sejam muito bem-vindos, galera. Hoje estamos aqui com uma história maravilhosa, né? De dedicação, de superação, de determinação. Hoje vamos contar a história aqui de Dani. Esse é o episódio 35 do nosso EquiCast. Tá? Hoje eu estou com a presença aqui ilustre do nosso amigo João Anderson, parceiro aqui, mentor do curso, nosso sócio. E primeiro, dar boas-vindas para Dani. Dani, muito obrigado, né, por ter confiado no curso Equação, né, em ter se preparado aqui. Então, seja muito bem-vinda aqui e a gente vai contar a tua história aqui. Tu vai contar a tua história para essa galera. Lembrando que a gente traz vocês que foram aprovados aqui para vocês contarem a história de vocês, para mostrar para essa galera que está nos assistindo que é possível, que todo mundo passa pelos problemas, né, e consegue superar. Então você vai contar a sua história aqui e vai mostrar para essa galera que é possível, né? Jonas, se apresente, Jonas. Para a galera, Jonas todo mundo já conhece, mas ele vai se apresentar. Se apresente, meu amigo. Olá, pessoal. É mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, né? Hoje a gente está muito feliz em receber a Dani aqui nesse podcast. É ela que representa aí praticamente todas as fases do processo de preparação, desde quem chega com muita dificuldade até a fase de desenvolvimento e aprovação. Então a gente fica muito feliz de recebê-la aqui hoje, contar a história, passar um pouquinho dessa parte técnica, do que ela viveu. E é isso, vamos lá. Pessoal, Dani teve uma preparação de 2 anos, né, para o CFO, 2 anos ali, se preparando, se dedicando. Então assim, antes da gente contar essa história, Dani vai contar um pouco sobre você, né, e como começou essa vontade de entrar numa preparação para o CFO. Certo. Né? Eu quero que tu conte pro pessoal, pros alunos aí, como começou isso aí? Vamos lá. Então, gente, eu me chamo Daniele, eu tenho 22 anos e estudei no curso Equação durante 2 anos, né? Quando eu entrei no curso em si, o meu foco não era o CFO, eu estava para direito, né? Tanto que as coisas foram só acontecendo, a mudança de rotina e afins. Mas antes de escolher o CFO em si, eu levei em consideração, obviamente, todos os fatores, a rotina que iria mudar, de estudo e etc., a rotina em si, né? Mas também levei muito em consideração a mudança que eu podia trazer para minha família. Então, a parte financeira, a parte profissional, tudo isso impactou bastante para que eu escolhesse o CFO em si. Os nossos alunos, eles sempre vêm de um perfil, né? De um perfil. Alguns de escola particular, alguns de escola pública, né? Dani, qual é a escola? Da onde tu veio? Tu veio do ensino médio ali, né? Ensino fundamental, médio. Como é que foi aí? Conta pra gente um pouco. Eu tive o meu estudo todo, fundamental e médio, em escola particular. Foi completo, não na particular. Na particular. Mas, no entanto, Vamos lá. mesmo com todas as circunstâncias, né, eu não era uma pessoa tão aplicada nos estudos. Quando eu entrei ali mais ou menos no 6º, 7º ano, ainda nem tinha chegado no ensino médio, eu tinha uma enorme dificuldade em todas as matérias. Teve uma época que minha mãe Vamos lá. minha mãe desesperou um pouquinho, eu também me desesperei um pouquinho. E para ser muito sincera, eu acho que eu só fui tomar um dos vários choques de realidade que a gente recebe quando eu entrei no ensino médio. Tanto que eu criei sim vergonha na cara, fiz o ensino médio melhor, mas mesmo assim, quando eu comecei a estudar para o CFO, eu ainda tive muita dificuldade. Muita dificuldade. Então, pessoal, todo mundo tem dificuldade, né, não, Jonas? Bastante. Ninguém tá isento disso, cara. Entendeu? Dani, não foge da minha pergunta, Dani. E o desejo de ser aprovado no CFO surgiu quando? Tu me disse que não foi a primeira Não opção. foi. E aí, conta aí pra gente, vamos lá. Eu achava que era... Quando eu estava na escola em si, nunca foi uma hipótese para mim fazer o CFO. Eu tinha só um amigo que ele no 8º ano já era extremamente bom, muito inteligente, só que na minha cabeça era uma coisa muito difícil, né? Então, na minha cabeça nunca foi nem hipótese. Então, tanto que quando eu troquei de direito para CFO, eu demorei, eu acho que uns 4, 5 meses ainda para falar para João Anderson, porque foi uma coisa que eu fiquei maquinando muito na minha cabeça, né? Então, assim, foi uma coisa construída. Eu sabia que não ia ser uma decisão das mais fáceis. Eu sabia que a minha rotina ia mudar, as minhas relações iam mudar,
todos os meus parâmetros iam mudar, né? Então, eu fui criando essa admiração tanto pelo curso, né? Quanto por outras áreas mesmo, dentro do CFO, por conta das pessoas que estavam comigo. O contato que eu tive do CFO foi quando eu entrei no curso. Antes eu não sabia de nada, eu não tinha informação de nada. Então era tipo assim, era impossível. Foi influenciada. Foi, teve uma ponta de influência. Teve muita ponta de influência. Como é que foi essa tomada de decisão, assim, falou que tu contou para tua mãe, para os teus pais, como é que foi isso dentro de casa, como é que foi essa reflexão? Certo. Como eu demorei um pouco para escolher, tomar a decisão certa, como eu falei, eu pensei muito, né? Então, tanto que de O que é que início... te impedia, assim, de tomar logo essa decisão? Eu mesma. Entendi. Eu mesma me impedia. Eu mesma me impedia muito, porque realmente não era Então a hipótese. limitação estava em ti, em Minha cima. limitação era eu. Entendi. Obviamente, eu levei muito em consideração a mudança de vida que eu poderia trazer para minha família. Sei. Só que eu não sabia que, eu só troquei o curso e pronto, vou passar. Uhum. Eu sabia que tinha toda uma construção que eu tinha que fazer de base de um Anderson que estava na parte técnica, ele viu de perto tudo que eu fui passando. E de início, lá em casa, não foi uma ideia bem aceita, tipo assim, ela vai fazer a CFO. Meus pais demoraram um pouquinho, Entendi. uns meses, para dar uma assimilada. Entendi. Perguntaram bastante se era uma coisa que eu queria, né? Tem certeza disso? Isso. E uma coisa que eu deixei bem clara, assim, que eu tomei essa decisão foi que as coisas iam mudar. Eu chamei meu pai, chamei minha mãe para conversar. Eu tava com o primeiro cronograma que o João Anderson tinha me dado na mão. Uhum. E João Anderson abriu muitas portas para mim lá no curso. Uhum. Eu lembro que quando eu entrei, eu tava na turma semipresencial, aí depois eu comecei a Foi frequentar. evoluindo. Olha a evolução Isso, dela, viu, gente? Olha a evolução. Conta aí. Conta que às vezes os caras olham agora e acham que veio pronto. Não, a Dani é uma gênia e tal. Não. Vai aí, Dani. Eu Começou na entrei, semipresencial. isso, Vamos lá. semipresencial. Uhum. Eu lembro que eu sabia que eu estava estudando já, eu já tinha os acessos do curso simulado, a plataforma de questões. Só que eu tava tipo assim, eu tenho isso aqui tudinho Uhum. e eu vou fazer como? Que foi aí que apareceu o João Anderson na minha vida. Depois de muito tempo eu consegui falar com o João Anderson. Muita insistência. Gente, eu fui muito insistente. É porque... Muita insistência. Porque eu sabia que, tipo assim, só o estudar, nossa, eu vou estudar aqui, não era o suficiente. Eu precisava de um direcionamento, eu precisava de alguém ali. Tanto que, gente, até o último cronograma, gente, eu enchi o saco de João Anderson todas as vezes. Todas as vezes. Então, eu cheguei no semipresencial, tive o primeiro contato com o João Anderson, levei tudo escrito, eu lembro como estava o papel, lembro tudinho. Em uma pasta e tal, olha, essa aqui é como eu estou estudando e tal. Ele arrumou o primeiro cronograma para mim e ele liberou a sala de estudos também, né? Eu estava só no semipresencial, eu só ia um turno. Aí, de repente, no outro dia, eu já iria passar o dia todo no curso, praticamente até chegar a aula semipresencial de noite. Meu Deus. Então foi que tipo assim, rotina. eu cheguei aqui com o meu papelzinho humilde, E do nada... do nada, aí eu levei pros meus pais. Gente, olha, esse aqui foi o cronograma. João, você só tinha separado, se eu não me engano, horário de almoço, intervalo, Normal. e só, né? E eu fui pra casa com aquele papel, né? Aí eu cheguei em casa, olha, essa Mas aqui, ainda tu tava com a noção do direito ainda. já tava perdendo um pouquinho. Tá. Já tava perdendo um pouquinho. Cheguei com o meu humilde papel em casa, mostrei pros meus pais. Olha, isso aqui é o meu cronograma. Os meus horários são esses aqui, vai de 8 às 12, vai de 2 às 6, vai de 7 às 10 e por aí vai. Eu lembro que no outro dia foi como se eu tivesse despertado em um mundo novo. Entendi. Porque simplesmente as coisas só mudaram. Só mudaram. O que eu fiz foi chegar pros meus pais, pré-estabeleci que a partir daquele dia as coisas iam mudar. Tanto que a primeira coisa que eu falei foi, eu vou começar esse cronograma aqui e a partir de hoje a minha rotina vai mudar. Dani, mas como assim? Gente, eu também não sei. Só sei que vai acontecer. Mas tá aqui o cronograma e eu tô disposta. Ponto. Beleza. Aí acabou. No outro dia eu já fui pro curso de manhã. E aí, como de é que foi isso, cara? Como é que foi essa mudança pra ti? No caso, já tinha encerrado o ensino médio. Já tinha encerrado o ensino beleza. médio. Então, tu só vivia pra estudar. Só vivia pra estudar. Só que não tava estudando ainda da forma correta. Da forma correta. E eu aí sentia que não tava da forma correta. Entendi. Eu sentia, eu tava aqui fazendo... Tanto que tá aí, o primeiro choque que eu levei... Gente,
Cheguei lá na sala de estudos e no primeiro dia de sala de estudos, o senhor passou um simulado pro pessoal. Foi, né? Era um simulado de física. Aí tu me conheceu, que tu não me conhecia. Era, tipo assim, eu tava lá na sala de estudos sentadinha, tranquila. Depois eu tenho até vergonha de mim. Eu tava lá sentadinha, calada aqui, estudando alguma coisa. Não lembro o que eu tava estudando. Sei. Só bateu na porta. Olha, gente, simulado. Todo mundo saiu da sala. Não tinha nem a sala de estudos ainda lá atrás. O senhor arrumou as cadeiras e tal. Me lembro. Tem uma foto, hein? Tem uma peguei... foto. Bota essa foto. Eu peguei a prova. Gente, eram 6 questões de física, gases. Mas eram as 6 questões. Ela lembra até o assunto, o cara marcou, Joana. Porque eu cheguei na sala de estudos, estava lá de boa. Aí do nada me colocam para fazer um simulado. Aí eu pego as folhas do simulado. Eu não sabia nada. O meu maior medo... Aí tu começou a me odiar. Era o meu maior medo, era o senhor... Porque o senhor perguntava pros alunos, né? Eu ficava pensando, gente, se ele perguntar... Era o tempo de Eliezer ali, cara. Gente, se ele perguntar pra mim, eu vou responder como? Tanto que eu lembro que no dia eu me encolhi horrores, fiquei lá quieta. E no dia, eu tinha tarde pra estudar lá no curso... E eu ia ter a aula do semipresencial pela noite. Então foi o dia... Já comecei passando foi full. o dia no curso. Foi só pegando pressão o dia todo. Eu sei que eu peguei aquele simulado. Eu não sabia nada. Eu não sabia nem o conteúdo. Eu não sabia literalmente nada. Aí deu um intervalo, terminei, entreguei a prova. Acho que até zerei essa prova. Espero que o senhor não tenha corrigido. Se eu corrigir, eu não lembre. Não lembre. Mas eu lembro que eu fui pra padaria rapidinho comprar um lanchinho. Gente, eu voltei... Arrasada. Eu fiquei tipo assim, como assim 6 questões e eu não sei nada? Foi um choque muito grande. Foi necessário, muito grande, então. Muito grande. Aí depois disso? Depois disso eu comecei a insistir mais com o João Anderson, né? Tem que insistir, a tua insistência te levou pra aí, ó. E fui pegando cronogramas. Obviamente foi tudo uma construção de cronogramas. Eu lembro que o primeiro cronograma que o João Anderson me passou, por exemplo... Era mais voltado para a parte de matemática. Depois a gente pegou naturezas exatas, depois a gente foi incluindo humanas e depois linguagens. Não foi nada assim, tipo, do dia para a noite, não. Do dia para a noite, foi uma construção. Foi uma coisa de meses. Era o tempo que eu pensava, se era o que eu queria na minha vida ou não. Mas... E eu me lembro que Dani, assim, eu não direcionava a expressão, né, ali as cobranças, né? Vamos falar cobranças, né? Não voltar porque eu perguntei para João qual é a situação daquela aluna lá e tal. Aí disse, não, ela quer direito. Tá bom, o povo do direito a gente não vai dar pressão, o povo é tranquilo, vamos deixa pra lá. Vamos pegar só no pé da galera de CFO. E ela ficava lá despercebida e tal, de boa. Né? Ela conversava mais com o João Anderson, eu disse, não, João, então toma de conta, beleza. E aí foi um dia no treino, eu cheguei no curso, não foi? E tu tava lá? No curso, a gente ia levar uma bronca. E foi um dia depois. Gente, é só um alinhamento, que o aluno, né, não, João Anderson? O aluno, no decorrer da preparação, ele tem que estar alinhando, e vai alinhando, mas a João fica mais com a parte técnica, mas também chama a atenção da galera. Mas eu fico mais nessa questão da rotina, para ver se o cara chegou cedo, quem tá faltando, se não estão ficando muito na padaria, né? Então aí a gente fica mais controlando. Então, Dani, a gente não cobrava. E esse dia... Eu conversei com meus pais num dia, no outro... já foi levando bronca. Aí foi o dia que oficialmente eu falei, não, eu troquei de curso, agora eu vou fazer o CFO. Aí eu te reconheci. Aí me reconheceram. Mas foi uma bronca doida, galera. Dani, dando continuidade aqui, Dani, 2 anos de preparação, né? A gente tá falando aqui, o pessoal tá ouvindo aqui, assistindo. Ela contando aqui que foi uma construção para chegar até aqui, a tua aprovação, mas se passou 2 anos, né? E é um tempo considerável. 2 anos, nós estamos falando de 24 meses. Claro que tem gente que está mais tempo, né, Johnson, se preparando. Mas eu tenho certeza que nesses 2 anos, né, você abriu mão de muitas coisas na tua vida, né? Johnson sabe disso, que também passou por um processo desse, de abrir mão de várias coisas, abdicar, né? Assim, tu tem alguma coisa assim que tu abriu mão da tua vida, assim? Porque, como tu tá contando, tu veio de um mundo e do nada mudou. Quais foram os sacrifícios, né? E quais, assim, tu acha que foram mais
dolorosos assim ao longo da tua preparação, ou quais assim como foi à medida que tu foi te dando conta que esse sacrifício você deveria fazer, né? E aí perpassa também por reconhecer que é uma parte da juventude que em tese você perde. Isso. Como é que é lidar com isso? Nossa, eu super choraria agora. Vamos lá, fica à vontade. Então, quando eu chamei os meus pais para conversar, eu deixei muito claro que as coisas iam mudar. Porque era uma coisa que eu precisava. Tinha também uma cobrança em casa. Quando eu entrei, eu tinha 19, ia fazer 20 anos. E eu ainda não sabia que curso que eu queria fazer. Direito, aí do nada ela quer fazer CFO, aí do nada eu queria fazer outro curso. Então eu passei por essas mudanças. Mas, como eu disse, eu deixei claro que as coisas iriam mudar. Então, a minha rotina era uma coisa que dificilmente eu abria mão. Eu não abria mão. Era tipo assim, que a gente tem uma coisa para fazer 7h01, meu cronograma vai até 7 horas. Eu só vou deixar para resolver isso depois que eu terminar de fazer minhas coisas. Entendi. Então, com certeza eu perdi muita coisa. Muita coisa. Mas foram coisas que eu sabia que seriam necessárias. Não te doía assim? Me doía muito. Eu lembro que teve um feriado muito específico que o senhor abriu o curso pra gente, né, estudar, que ele abre os cursos no feriado, gente. Só pra galera ali, né? Pois é. Normal, um dia normal. E eu lembro que já fazia muito tempo que eu não tinha um tempo com a minha família. A minha família em si, minhas tias, meus primos. E era um feriado, tava todo mundo junto. Aí minha tia me ligou. Quando minha tia me ligou, que eu ouvi todas as minhas tias falando no telefone junto, e mandando beijo, mandando abraço, aquilo ali doeu horrores. Aí tu pensou assim, vale a pena eu estar nisso Cara, aqui? nossa, a gente pensa muito, porque todo dia é um dia diferente. A única coisa que eu apostava, assim, porque como eu falei, eu demorei para ter confiança em mim. Eu não tinha confiança em mim, eu tinha confiança de que eu estava fazendo as coisas do jeito certo, não abria mão, limitava mesmo. E eu tinha confiança que o que eu estava fazendo poderia dar certo, mas não que eu poderia dar certo. Era o que eu estava fazendo. Então, eu diria que no processo todo eu perdi muita coisa. Mas no quesito família, foi o que mais doía, foi o que mais marcou. Tenso, né, cara? Eu imagino. E hoje a gente tenta, né, Johnson, ajustar essa rotina para que o cara tenha pelo menos um mínimo. Porque já teve cronograma mais arrochado. O cara não tinha nem folga. Mas, por exemplo, era uma coisa que eu conversava com a minha família toda sobre isso. Entendi. Sempre tinha, mas por que tu não veio e tal? Tinha um aniversário, eu explicava. Gente, olha, era dia de cronograma. Os meus pais lá em casa, quando tinha alguma coisa para fazer toda noite quando eu chegava do curso, Dani, qual é o cronograma de amanhã? Então, eles só perguntavam as coisas. Eles perguntavam. Era tipo assim, tem um aniversário de família pra ir amanhã de noite. Um dia antes, de noite, eles, minha filha, tinha uma reunião. Qual é o teu cronograma de amanhã? Então, meus pais não falavam tipo assim, massa, bora cara, fazer tal isso, coisa. massa, Era tipo massa. assim, Entendi. até hoje eles fazem isso. Entendi. Qual é o teu cronograma de amanhã? Porque era uma coisa que eu realmente não abria mão. Não abria mão do meu cronograma. Nos dias mais difíceis, não abria mão. Nos dias mais fáceis, não abria mão. E, com certeza, com o apoio da família também. Eu não ia para os almoços, eu não ia para os aniversários, mas minha tia mandava um bandequinho, uma marmitinha. Sempre tinha um negocinho e a gente diferenciado. consegue sentir o carinho através dessas coisas. Entendi. Mas foi uma coisa que eu sempre deixei muito claro lá em casa, que o meu cronograma era o meu cronograma e ninguém tocava no meu cronograma. Ninguém mexia no meu cronograma. Era tipo... Ninguém ia alterar isso. Ninguém alterava. Entendi. Dana, mudando de assunto aqui, a gente vai entrar nessa questão aqui mais prática, né? Aqui, e João Anderson já vai estar entrando mais nessa área. Qual foi para ti, né? Que eu quero que tu conte, qual é a experiência que tu teve, né? Nesse decorrer desses 2 anos, né? Quando tu migrou para ter o acompanhamento, para tu ter essa atenção maior. Não que o pessoal do SEMI ou do presencial em si não tenha,
mas que tu migrou, né? Uma necessidade, numa conversa com o Joanson observou ali que essa característica Joanson tem, eu também, de observar que o aluno tem um potencial e tem, assim, porque não é todo dia que um aluno bate e insiste na tua porta para querer saber de cronograma, cara. Não espera, é. E ela, não é não, João? Ela esperava algumas horas mesmo, eu lembro que às vezes não é, cara. acabava atrasando o meu horário, né, e por conta de algumas demandas Sei. que eu tinha, e eu lembro que ela aguardava mesmo, e eu dizia assim, rapaz, realmente... Ela geralmente era a última pessoa que eu atendia, porque a gente tinha, né, a lista de quem já ia atender, e aí ela chegava às vezes mais cedo, antes quero falar contigo. E às vezes ia sair 7h30, 8 horas da noite, 8h30, e ela ficava lá aguardando. Pra gente às vezes ter uma conversa de 5 minutos, 10 minutos, organizar uma coisa. E É querer mesmo, né? Realmente. E aí, Joanson te deu essa oportunidade para tu subir, né, para casa, que o pessoal chama de casa, né? Pra casa. Eu Pra ficava casa, mais tempo né? no curso do que em casa. Eu ia só dormir em casa. Entendeu? E então eu quero que tu conte qual foi essa experiência, qual foi a virada de chave, o que aconteceu, qual foi a tua experiência em si com essa migração para as mentorias, para o acompanhamento mais próximo. A minha experiência foi a melhor experiência possível. Eu enchi muito o saco de Joana dessa vez, ou outra ia lá perturbar o senhor também, mas eu tive a melhor experiência possível. Eu falo, sempre que alguém vem conversar comigo, até mesmo meus pais, eu falo que o processo que eu tive, eu não faria ele diferente. No quesito mentor, no quesito rotina. Tanto que se eu falasse, seu Herbert e João Anderson lá em casa, é como se vocês já fossem... Mamãe mesmo perguntava, mas o que seu Herbert disse? Tu falou pra João Anderson que tu ia fazer isso? Porque foi realmente um divisor de águas muito grande. Vai além de, por exemplo, separar simulados, separar questões. Eu senti que com alguém me acompanhando, eu realmente estava indo pelo rumo certo. Eu chegava com o João Anderson com estatísticas, folhas, páginas, cronogramas, e eu, João Anderson, olha, aconteceu isso aqui. Se fosse pelas vozes da minha cabeça, eu ia fazer uma coisa totalmente diferente. E João Anderson sempre alinhava a parte técnica, sempre separava os conteúdos para mim, sempre acalmava também, né? Porque vez ou outra dava. Vez ou outra eu chegava errado. Vez ou outra. Mas foi um divisor de águas muito grande. Eu não consigo me imaginar conquistando a minha vaga se eu não tivesse feito isso. A mentoria, ter o cuidado de vocês, eu não imagino de uma forma diferente. Foi, gente, sem dúvidas, foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Então, gente, as horas que eu esperei João Anderson foram as melhores horas possíveis. Valeram a pena demais. Quais os métodos que tu usou ali? O João Anderson preparou, ajudou o teu cronograma, te deu orientação, mas o que é que tu usava? Fazer muitas questões, só assistir a aula? Como era mais ou menos a tua rotina ali, estudando ali? Como é que era? Sei. Primeiro que quando o João Anderson identificou as minhas dificuldades, ele já me direcionou específico para aquela dificuldade. E ele não deixava eu pular de matéria, não deixava eu pular de conteúdo, não deixava eu fazer uma quantidade de questões O que tu menor. queria? Não deixava eu fazer o que eu queria, gente. Entendi. Tinha, né? Até a última semana de... Até a última semana, porque se for por mim mesmo... E a gente tá... Mas acaba que é natural isso, né? Às vezes a gente quer um resultado muito mais rápido e demora um pouco para o cronograma fazer efeito, para você avançar nos conteúdos, para você ter um resultado melhor nos simulados. Às vezes a gente monta o cronograma para o aluno, daqui a 1,5 ele me manda uma mensagem, ele aparece, deu errado. Eu digo, deu errado como? Ele está com 1,5 né? Então a gente vai aguardar um pouco, você precisa avançar nos conteúdos, tem conteúdo que você vai demorar um pouco mais, tem conteúdo que você vai demorar um pouco menos, tem conteúdo que você não vai aprender e está tudo certo. Alguns conteúdos que a gente julgar que é importante você aprender de um jeito ou de outro, mesmo que seja gravando, você vai ter que passar por eles. E foi o que a gente fez desde a primeira vez que a gente conversou, né? Estabeleceu quais seriam as nossas prioridades e o que a gente precisaria atacar para ela conseguir alcançar a aprovação dela. A dificuldade dela inicialmente era uma dificuldade muito grande com ciência, com matemática e ciências da natureza, né? E até praticamente 6 meses antes dela passar, a gente ainda tinha um grau de dificuldade, né? Mas a gente já tinha avançado e já tinha evoluído muito pelo que ela já tinha chegado. E muitas vezes em provas a gente não precisa alcançar o 100%, 80% de uma disciplina, mas a gente precisa alcançar uma determinada pontuação
para que a gente fique competitivo. E esse era o meu objetivo com ela. Eu dizia para ela, a gente não precisa fazer as 20 questões de matemática, de ciências da natureza. A gente vai trabalhar alguns conteúdos específicos para a gente fazer essa pontuação e aí a gente vai trabalhar nas outras áreas para que você consiga alcançar o seu objetivo. Né? E ela sempre foi muito disciplinada, então era alguém que eu tinha certa tranquilidade. Algumas poucas vezes eu tinha que puxar a orelha dela, né? Mas era muito mais para a gente organizar uma coisa mais técnica do que propriamente dizer Dani não quer estudar. Não lembro de nenhuma vez que a gente tenha conversado em relação a isso. Então sempre foi alguém muito disciplinada e desde as primeiras vezes que eu conversei com ela, até por essa insistência dela, a gente percebe o potencial, né, do aluno e verifica essa vontade de querer passar, de querer mudar de vida. E foi bastante interessante. Ela sempre foi muito organizada também, isso ajudou muito, potencializou o processo dela. Se ela não tivesse feito desse modelo, muito provavelmente ela ainda precisaria de alguns anos para passar pela dificuldade que ela tinha inicialmente. Então, você chegou fazendo mais ou menos quantos pontos nos simulados lá inicialmente? Cara, eu acho que ficou entre 27 e 33. Então tinha um percentual ali abaixo de 50%, né, da nota total da prova, e aí a gente foi melhorando isso com o tempo, né, avançando e trabalhando estratégias até os últimos meses, né? Trabalhando estratégias porque tudo importa, né, na hora da prova. Então, conte aí pra gente, Dani, como foi essa evolução dos cronogramas ao longo da tua preparação, a evolução das tuas dificuldades ao longo da tua preparação. Era mais vídeo aula antes, depois foi menos, era o quê? Era mais simulados, menos simulados? Então, bora passar para o primeiro ano de estudos. O primeiro ano de estudos, ele foi muito complicado. Por quê? Né? Eu vim, assim, de uma escola particular, tinha bons materiais lá, só que a gente chega com vácuos muito grandes entre os conteúdos. Tem matéria que tu sabe muito, tem matéria que tu não sabe nada. Então eu tinha uns espaços muito grandes, muita dificuldade, né? Por conta disso, não era uma coisa alinhada. Era tipo assim, isso aqui eu consigo, isso aqui eu nunca nem vi. Então eu tive essa dificuldade. Quando eu comecei com um material só de matemática que tu colocou pra mim, né? De início eu fiquei um pouco revoltada. Eu fiquei, como Imagino. assim? Como assim? Fração. Tem 60 questões e ele quer me colocar um livro de matemática por um mês. Tanto que eu lembro, gente, eu arrochei tanto nessas questões que eu queria tanto terminar esse livro rápido. Fiz tanta questão para terminar logo, porque eu sabia que quando eu terminasse aquela parte, iria vir outras coisas, né? Então, os conteúdos foram sendo adicionados de uma forma bem assim, delimitada, organizada e gradual. Não foi nem, eu tô aqui numa lista 7, do nada eu vou pro 10. Não, foi 1, 2, 3, bem assim, alinhado mesmo. Com o passar dos meses, ele foi adicionando matérias. Eu tive cronogramas que foram fechados só em matemática, outros cronogramas que foram só matemáticas e naturezas, até chegar à parte que ele adicionou tudo. Né? O primeiro ano de estudos, ele é um ano que a gente absorve muito conteúdo, a gente vê muita coisa que a gente não sabe, e a gente fica pensando, e o tempo? Isso. Porque a gente, como é concurso, né, a gente trabalha com fechar edital, ver conteúdo. Aí, gente, quando eu imprimi, né, tal, na época, quando eu olhei aquele tanto de conteúdo, eu botei assim as folhas todas abertas assim na mesa, peguei e falei, gente, não vai dar, isso aqui é impossível. Tanto que se não fosse a minha estratégia de prova que eu usei no dia da minha prova, a gente fez acho que 1 mês antes, 2 meses antes, até achar uma coisa ideal, uma coisa certa. Então, o meu primeiro ano de estudos foi muito regrado, porque eu tinha que terminar aqueles conteúdos. Dani, mas tu fechou todos os conteúdos? Não, mas eu também não desisti de fechar todos os conteúdos. Dava um medo, né? Rapaz, eu não vou dar conta disso. Pô, não tem o que a gente fazer. Quando a gente olha muito conteúdo, eu tenho 10 conteúdos e eu tenho só 2 semanas. Eu vou fazer o quê? Vou parar de olhar os 10 conteúdos porque eu só tenho 2 semanas? Não, eu ia até onde dava ali, chegava mais cedo, começava a assistir a aula mais cedo, fazia questões mais cedo para eu conseguir administrar de uma forma melhor, né? Entendi. Mas no meu primeiro ano em si, assimilei muito conteúdo,
Fiz também uma boa quantidade de questões e foi um ano que eu tive uma maior disciplina para adicionar simulados no meu cronograma. Tipo, todo domingo sagrado. Era uma coisa assim, quando a gente vai criando aquele hábito, foi o hábito. Então, meu primeiro ano foi muito assim. Eu fiz, sim, muitos simulados também, muitas questões, mas foi um ano de assimilar muito conteúdo. Quando eu cheguei com o meu segundo ano, ainda tinham algumas brechas do primeiro ano. Então, no começo do ano ali, eu lembro que foi uma época que eu terminei de olhar todos os conteúdos que ainda faltavam e tudo mais. Quando foi chegando ali um pouquinho mais no meio do ano, que chega as obras, tem análise de obras, e tem simulado, e tem aula, mas eu não terminei o conteúdo online, tem que descer, específico. tem simulado específico, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. Então, o meu segundo ano, no começo eu terminei de assistir as aulas que faltavam, fechar os conteúdos, e foi um ano que eu mais fiz simulados e questões. Mas, levando em consideração que, se não fosse o meu primeiro ano, eu não teria base nenhuma para fazer o meu segundo. Né? Tanto que, quando eu peguei o meu primeiro ano de estudos, eu lembro que eu tinha muito medo de... Enfim, a gente pensa, né? Tipo, pô, não vou conseguir terminar, não vou ver. Mas eu sabia que, não dando certo, eu precisaria muito daquele meu primeiro ano. Então, nesse quesito, eu não... Obviamente, eu tive muita pressa para terminar meus conteúdos de uma forma mais fácil, né? Para agilizar, porque a gente pensa logo, se não der certo, né? Se der certo, deu. Se não deu, a gente vai fazer o quê? Então, eu tentei... Foi exatamente dessa maneira. O primeiro ano foi com muita aula, muita questão. O segundo ano foi intermediário de aulas, mas muitas questões... Aulas mais só do que tu não conseguia ainda ter um domínio. Depende do referencial. Eu tinha muita insegurança, então para mim nunca tinha aquele negócio de eu tenho domínio dessa matéria. Então eu ficava muito tempo. Sempre pé atrás. Sempre pé atrás, então voltava para revisar, caiu uma questão. E essas revisões? Só baseado em questões ou tu tinha resumo? Baseadas em questões, muitas questões. E os resumos, eles eram programados pela plataforma, né? Na época a gente estava com uma plataforma do Equação. E as revisões eram programadas. Quando tinha um conteúdo que eu tinha muita dificuldade, não lembrei de nada, assistia ali uma videoaula, fazia uma quantidade de questões generosa e depois pulava, porque também não tem condição da gente só... Média de questões, tu tá fazendo quanto por dia? Fala. Gente, João, bora lá. Segundo ano. Primeiro ano... Pode falar o todo também? Tu acha que tu fez em média quantas questões ao longo desses 2 anos, mais ou menos? Tu tem uma base e média diária, mais ou menos, chegou a fazer quantas questões por dia? Assim. Então, eu estudava 3 matérias por dia. Geralmente eu começava ali amanhã com uma matéria que eu, para acabar... chegar, arejar a cabeça, abrir a porta. Uma humanas. Pô, já tava ali 7 horas da manhã, eu precisava estudar matemática, porque eu tinha tanta dificuldade justo naquele horário. Então, por exemplo, com a parte de linguagens e humanas, eu realmente não tinha tanta dificuldade assim, não. Mas naturezas era papo de deixar uma tarde toda para sair 15 questões, 20 questões, 25 questões. Entendi. Mas juntando ali as 3 matérias, às vezes 4 quando começa a análise de obras, ficava sempre acima de 100. Entendi. 100, Dia. 120, 130. Tem algumas coisas que a gente precisa pontuar dessa fala dela. A primeira é que é humanamente impossível a gente finalizar qualquer edital. Qualquer, mesmo os primeiros colocados, enfim, é humanamente impossível. E às vezes esse aluno, ele quer acelerar as coisas, ele quer pular, ele quer, meu Deus, eu preciso terminar, a prova está chegando. E às vezes é mais eficiente ele terminar 70%, 80% do conteúdo muito bem naquele ano de preparação ou formar uma base muito boa, porque eventualmente no segundo ano que ele for fazer essa prova, ele já está bem mais preparado, ele já não sai do quilômetro 0, ele já sai do quilômetro 50, 60, ele já está mais perto. Tem um aluno que tenta atropelar processos, que ele se engana, que a gente acompanha que muitos alunos se enganam, né? Então eu vi esse conteúdo, fiz 20 questões desse conteúdo, às vezes na erra 50%, 60% do conteúdo e passa. E aí não vê bem o conteúdo, lá na frente ele vai sofrer. Porque ele fica na expectativa de cair só aquelas 50% de questões na prova que ele acertou. E a realidade não é assim. Ou você está muito bem preparado,
né, para responder 70%, 80% de quase todo o conteúdo que cair, ou você fica dependendo da sorte. E aí tem muito aluno que ele demora para ter essa, sabe? Start, né? Exatamente, e a gente tem que ficar conversando, calma. Às vezes você vai pegar, o aluno está num conteúdo lá na frente, mas ele não sabe o básico. Mas por que você passou? Você avançou por quê? E aí a gente acabava tendo muito esse cuidado com ela, né? De ter essa paciência, de dizer, Dani, você só vai avançar quando você aprender esse conteúdo, que é um conteúdo importante. Ah, Joanisson, mas não é um conteúdo que cai na prova, diretamente na prova, mas você vai precisar dele para você aprender esse conteúdo que vem daqui a 2 meses. Se você não aprender, você vai ter dificuldade. Então, são alguns cuidados que a gente precisa ter aí em relação à prova. E a questão do estudo ativo, né? Estudar por questões é algo que a gente já vem falando, que pessoas já têm estudos em relação a isso, de que estudar de maneira ativa é muito mais eficiente para que você consiga alcançar a aprovação. E fazer revisões, né? As revisões, elas são muito importantes. Então, às vezes o aluno também ele quer passar de todo jeito e mais rápido e terminar o conteúdo sem fazer revisão, e aí daqui a pouco ele não lembra mais o que ele viu há 3, 4 meses atrás. E as revisões, elas são muito importantes. É mais importante você fazer revisão e terminar 70%, 80% do conteúdo do que você terminar o conteúdo inteiro sem revisões. É verdade. Dani, como é que tu conseguiu controlar a ansiedade, cara? Como é que tu conseguiu 2 anos e... eu dou conta de fazer esse conteúdo, não vou dar conta desse tanto de conteúdo, meu Deus, tem isso, tem aquilo, tem dificuldade. Eu acho que a dificuldade é ela que mata o cara. Meu Deus, eu não estou conseguindo resolver isso aqui e tal. Como é que tu conseguiu desenrolar isso? Como é que tu conseguiu sair? Que a ansiedade, ela vem para todo mundo que está numa preparação dessa, eu tenho certeza, né? E qual foi a estratégia que tu usou para tu sair, para tu conseguir reverter? Porque ela vem para pegar o candidato, para prender o cara e fazer o cara não progredir. E aí o cara tem que sair. Qual foi a estratégia que tu usou para sair? Primeiro que vez ou outra dava um choro ali, né, gente? Normal, né? Vez ou outra a gente chora. Hoje eu consegui fazer 120 questões, mas tinha dias que fazer 60 era extremamente difícil. Né? Aí a gente já fica pensando, como assim? Hoje só dá para fazer essa quantidade, sendo que eu preciso de tanto, né? Mas uma das coisas que eu botei na minha cabeça é que não tinha outro caminho. Não tinha outro caminho, o curso que eu queria não tinha em nenhum outro lugar. Eu não podia fazer nada. Tipo, às vezes eu ia pro curso extremamente desacreditada. Nossa, eu por mim fugiria de todos os simulados. E da onde tu tirava a motivação, então? O que é que te faz assim, que vinha na tua mente? Uma coisa que eu sempre trabalhei muito é que a motivação ela é uma coisa importante. Às vezes a gente precisa de um gás. É o senhor gritando, é o João Anderson aparecendo lá na porta, um gás. Mas porque essa rotina do dia a dia, ela mata a pessoa, né? Mas o meu percurso, teve uma base muito grande na disciplina. Porque eu não sou uma pessoa muito de motivação. Sempre aceito uma motivação. Mas às vezes não era só isso. Se a gente não tiver disciplina, a gente vai fazer o quê? Embora, então não tinha uma motivação que eu me agarrava específica. Obviamente, a gente sonha, a gente se imagina. A gente brincava lá na sala de estudos, quando eu estiver fazendo meu podcast. Essas coisas a gente brinca, a gente imagina. Entendi. Só que foi na disciplina mesmo. Porque quando a gente tem dias ruins, tem que ser na disciplina. Quando a gente tem dias bons, a gente tem que ter disciplina. Quando a gente acorda muito atordoado, mas eu tenho que fazer minhas coisas de 8 às 10. Então eu vou fazer minhas coisas de 8 às 10. Era essa brecha que eu não abria. Obviamente, vez ou outra, eu ficava muito sufocada, porque, querendo ou não, a gente tem que suprimir muita coisa para estar bem um dia, porque é um conteúdo difícil. Eu lembro que quando eu deixava de tarde, né, uma matéria só, ou era alguma natureza, algumas exatas. Mas eu me preparava o horário do almoço todinho para estudar uma matéria de tarde. Então, eu já ficava com a cabeça pesada e tudo mais. Então, eu acho que a minha maior força foi essa, foi a disciplina. Tanto nos dias bons quanto nos dias ruins. Então... Qual é a diferença de estar numa sala de estudos e estudar de casa, né? Inicialmente, para ti, qual foi a diferença assim, em termos de ambiente? O que você acha? Por que é importante, eventualmente, alguns alunos têm essa experiência e aí depois eu queria comentar, mas eu quero primeiro te ouvir, né? Então,
A parte Por que não estudar de casa? Essa é a pergunta. Porque a gente não sustenta sozinho de casa. Tipo, teve dias mesmo que mesmo com um cronograma ajustado, mesmo com uma rotina ajustada, eu não consegui estudar em casa, pô. Porque a gente tá aqui, a gente fecha a porta, a gente fala, olha, tô indo estudar. Mas sempre tem alguma coisa pra resolver, a gente Alguém olha vai lá. lá e... Isso, a cama tá tão perto, né? Poxa, tá ela sempre chama, tão A ela gente perto. mesmo, né? Eu É. acho que é exatamente isso que a gente tem que refletir, né? E existem algumas pessoas que elas chegam depois em um nível e que é natural para elas criarem essa rotina de estudar e que é tranquilamente para elas de casa e perfeito. Você que está aí de casa, que já mantém uma rotina, ótimo, que você consegue. Alguns alunos, eles precisam disso, né? Até para se sentirem, às vezes, ali no dia que eu não estou motivado, no dia que eu não estou legal, no dia que eu não estou feliz, mas eu tenho a obrigação de estudar, né? Eu crio essa espécie de obrigação de estudar e isso nos mantém. Até que eu consiga retornar a minha consciência, a minha reflexão. Digo, pô, é aqui mesmo, esse é o caminho. E nem sempre a gente mantém essa... E até pra gente mesmo que já está acostumado, às vezes eu prefiro ir lá pro curso, né, lá pra minha sala para poder estudar, porque às vezes se eu ficar em casa, ali eu já deito, vejo alguma coisa, então para eu ser produtivo eu preciso, né? Então, muitas pessoas acabam tendo essa necessidade. É a primeira vez que eu conversei com ela, e até para ela entender um pouquinho do que ela teria que viver. E alguns alunos, é necessário eles tomarem esse choque de dizer assim, ó, você quer isso? Eu quero. Mas olha aqui como é que vai ser. Você vai chegar cedo, você vai sair tarde, você vai passar muito tempo estudando. É essa a realidade, é uma realidade de mais estresse, né? Mas a gente sempre conversava, eu sempre acreditava muito, ela sabe disso, né? Eu sempre disse para ela assim, vai dar certo, você vai conseguir, você está no caminho, você é dedicada. E o estudo, ele devolve cedo ou tarde, às vezes não no nosso tempo, mas ele devolve sempre, 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 como ele está te devolvendo agora, né? E o ambiente nunca deixa de ser uma coisa importante. Tinha dias que eu não queria estudar, pô. Tinha dias assim que eu chegava com a cabeça pesada. Mas tu tem ali 3, 4 pessoas que estão ali te ajudando. E olha, hoje eu não estou conseguindo fazer tal coisa. Então, bora fazer junto, a gente cronometra junto o horário. E assim, já teve semanas que um amigo meu me botou, foi do lado dele. Eu sentava no outro lado da sala, me colocou, foi do lado dele. A gente vai estudar isso aqui. E ativava ali o cronômetro e eu também não podia fazer muita coisa, né? A gente vai para um lugar que é para estudar. Chega lá e tem só gente estudando, não tinha outro caminho. A gente olhava, cercava, mas não tinha outro caminho, não. Até nos dias que não estava fluindo. Acho que esse apoio também é muito importante. Tem muito lá na sala de estudo. Eu lembrei aqui de uma situação, aqui fazer uma observação, que eu acho que já estava, foi no segundo ano já de Dani, eu entrava algumas vezes na sala e um dia eu lembro que tu não era bolsista não, né? Era pagante mesmo, normal, né? E eu me lembro que eu fui na turma, eu não sei o que foi, eu dei uma bronca, foi por causa de um simulado específico que os caras estavam me enrolando. E ela entregou, que os caras não estavam fazendo, que os caras estavam me enrolando, cara. Tava, ela entregou a galera. Pá, ó, que nada, senhor. Os caras estão lhe enrolando, senhor, e tal. É mesmo, Dani, e tal. E, cara... Gente... E... As que estudaram comigo. Agora é a hora, perdão, amigos. E, cara, eu tive assim, eu acho que na mesma semana, foi na outra semana, e aí eu sonhei com Dani. Eu sonhei com ela, eu te chamei depois, né? E eu disse assim, Dani, e o meu sonho dizia assim, ela vai ser aprovada. Chega lá, chama ela, ver como é que tá a questão dela, se ela tá precisando de alguma coisa e tal. E aí, eu te chamei um dia, eu cheguei, e hoje eu tava protelando, isso que eu pensei que isso era loucura da minha mente. E aí... Ainda me deixou nervosa. Foi. Um tempão, gente. Foi, eu disse, Dani, eu quero falar contigo, e não chamei ela. Aí passou e tal. E um dia eu me lembrei, rapaz, tem que falar com Dani, porque tu sonhou com ela e ela vai ser aprovada esse ano. E aí eu fui, chamei ela e disse, Dani, tá precisando? Fui lá, onde era, hoje é a sala de mentoria hoje, né? Tá, eu chamei, Dani, tá precisando de alguma coisa e tal. Não, tá bacana, como é que tá hoje? Não, tá bom, João, só tomando contato, tal. E aí eu fui, eu acho que eu fiz o desconto de alguma coisa, sei lá, né? Foi a bolsa. Foi, né? Foi isso. Aí eu fui, eu até falei contigo, não foi, João? Só a Dani e tal.
Mas eu não sei, eu sonhei que tu seria aprovada naquele ano. Eu não sei porque às vezes a gente está ali naquele dia a dia e acaba acontecendo. Eu fui e te chamei. E o que eu posso te dizer, tu falando de disciplina e tal, e eu acho que o João deve concordar comigo, é que o aluno aprovado ele tem um perfil. Nem todo mundo ele vai conseguir ser aprovado se ele não desenvolver esse perfil de aprovado. Quer ter a disciplina, mesmo no dia que não está motivado, ter disciplina para fazer aquilo, entendeu? E fazer o processo que tem que ser feito. Eu não me lembro de nenhum dia tu chegar e tá lá fazendo corpo com óleo, ser bem sincero. Entendeu? A gente dava aquela pressão porque era geral, tinha que dar e tal, mas o que eu quero deixar aqui registrado para falar que eu não posso negar que um aluno, para ser aprovado, ele tem. Ou ele já vem com esse perfil, ou ele desenvolve esse perfil, que é baseado nessa disciplina e fazer o que tem que ser feito, né? E eu e o João, a gente faz esse trabalho, a gente acaba criando um vínculo com o aluno, né? E a gente criou um vínculo e tu era uma das alunas que a gente já apostava, já acreditava muito. E às vezes eu posso ter tido algum momento que eu fui mais energético. Johnson já é mais um paizão da galera. Nada, mas eu chamava ela, Pô, eu tentei te levar com a base. Era broncadora. Entendeu? Mas eu dizia pra ela assim, olha, se tu quiser fazer do teu jeito, pega as tuas coisas e vai embora. Ele arrumava tudinho, olha, se tu quiser fazer do teu jeito, vai lá e faz. Aí eu ia assim, rapaz, como é que pode uma coisa dessa? Pois então a gente cobra aqueles alunos que a gente realmente acredita que vão ser aprovados. São aqueles que a gente acredita. Então a gente cobra muito disso. Então eu tenho certeza, tu contando aqui pra gente, que tu será uma ótima oficial da Polícia Militar, né? Que tu continue com essa tua disciplina, que lá tu vai precisar muito, né, Jonas? Dessa disciplina para manter tua rotina. Então, quero externar que o sonho não foi por acaso, porque é um propósito de Deus, né? Não sei qual é a tua religião, um propósito de Deus na tua vida, e que de muitas pessoas que estavam ali, tu foi agraciada baseado no teu esforço, na tua insistência com o João Anderson, né? E tu conseguiu tua aprovação, entendeu? Então, continue, e a gente é muito orgulhoso, né, de ter feito parte dessa tua preparação aí, dessa tua caminhada, entendeu? E é isso, é só para começar. Eu só queria fazer essa observação aqui. Jonas, eu quero fazer também um comentário, que eu quero que tu comente, Dani também participe. Johnson, o aluno, tu faz o cronograma. Não sei se acontecia isso com o Dani. Se acontecer, revele. Johnson tá... Não, Johnson, tá, eu quero um cronograma, que minha vida é assim, assado e tal, eu tô com dificuldade e tal. Johnson, prepara um cronograma. Ó, meu filho, isso aqui é desse mês. Tá bom. 2 semanas após, o aluno, não, que eu olhei Joãozinho, foi aprovado lá, ele disse que é assim, pronto. O cara já esqueceu o teu cronograma. Eu quero saber a tua opinião em relação a isso, porque a gente consegue encontrar o aluno que quer ser aprovado, mas ele procurou um mentor para mostrar para ele, para direcionar ele, só que ele quer fazer do jeito dele, ou então porque ele olhou na internet de um jeito ele quer fazer. Então eu quero saber a tua opinião, eu quero que tu deixe uma dica para esses caras que estão desse mesmo jeito, né? E que possa ser até das mentorias e que estão fazendo isso. A gente mostra o caminho e ele quer ir para o outro lado. Foi o que a gente conversou inicialmente, né? Que acaba tendo um pouco disso, né? Que individualmente a gente sempre avalia muito o estágio em que aquele aluno está, as dificuldades deles, algumas estratégias, né, baseadas naquilo que a gente estuda e não só baseada naquilo que a gente tem como experiência. Então eu sempre busco fazer isso muito, né, porque aquilo que me fez passar nas provas que eu passei, realmente existem coisas que não variam de aluno para aluno. Então o aluno que precisa fazer questão, ele sabe. O aluno que ele precisa fazer revisão, ele sabe que ele precisa fazer, que ele precisa estudar todo dia, que ele precisa fazer um número grande de questões. Mas como é que eu vou fazer isso? Qual é a ordem que eu vou fazer isso? Que materiais que eu vou priorizar? Ou que materiais que eu não vou priorizar?
ou qual é a melhor ordem de fazer a prova. Então isso é uma coisa que é bastante individual e que a gente vai encontrando com o aluno ao longo da preparação. Então, às vezes, o aluno acaba se perdendo nisso, ele quer um resultado mais rápido e aí ele pega exatamente o que o outro aluno fez e passou exatamente, sem qualquer alteração. E aí o outro aluno, ele tem uma bagagem, eventualmente, ele tem uma história, ele pegou um cronograma isolado de um momento específico da preparação daquele aluno e muito provavelmente não vai dar certo, porque é um processo, não é um cronograma. São cronogramas, são evoluções, às vezes você testa, você avalia, é igual mesmo treinar um time, né? Muitas vezes a gente testou alternativas que não foram muito boas, e a gente senta, conversa, o que você achou, como foi, não foi bom, não foi legal, tive dificuldade, vamos tentar desse jeito, vamos alterar, né? Então até ali 2, 3 meses, inclusive, a gente mudou ali a estratégia de prova dela, foi que deu uma potencializada na nota dela. Então tem muito isso, né? Que primeiro essa busca incessante por resultados mais rápidos é natural, mas o aluno ele precisa lidar com isso. E é um dos grandes desafios da gente que atende esses alunos, é aprender, ensiná-los a lidar com essa ansiedade de resultado a curto prazo. É igual quando a gente fala lá na física do atrito estático e do atrito cinético. É muito mais difícil você tirar um corpo quando ele está em repouso, porque o coeficiente de atrito estático ele é maior do que o cinético. Então, do que você manter ele em movimento ali. Então, ele vai precisar passar por um momento de aprendizado, de dificuldade, ele vai precisar esperar um cronograma de 1 mês e meio, 2 meses, para ele começar, as coisas começarem a fazer sentido para ele. E aí a gente começa a adicionar outras disciplinas, outras provas, a nota dele começar a melhorar. E aí permanece no platô durante um tempo. Então é um processo, né? Eu acho que o grande desafio é esse. Por isso a importância do cara se preparar antes. Exatamente. É uma preparação, o aluno ele precisa compreender que essa preparação ela não é rápida, né? A maioria, se você fizer um estudo aí a média de aprovação dos alunos, você vai passar por 2, 3 anos. Às vezes aluno 4, tem aluno que até mais do que isso, né? Muito raramente você tem alunos com menos esse tempo e tem muito a ver com aquele bagagem que ele traz de fora, né? Então, às vezes, para mim, por exemplo, que o aluno me pergunta quanto tempo você estudou direcionado para o CFO? 10 meses, parece que 8, 10 meses. Pô, parece que é uma coisa que eu comecei a somar em fevereiro, em outubro eu estava resolvendo função logarítmica e estava passando com 56 pontos na prova. E não é. Tem um ensino médio, tem um ensino fundamental, tem uma preparação para o IFMA em 2012, que ela vem somando. Diferente, por exemplo, do caso dela. Ela foi aprender matemática básica quando ela chegou no curso. No meu caso, eu aprendi matemática básica em 2013. Né? Naquela preparação que eu tive para o IFMA e boa parte da minha preparação durante o meu ensino médio no IFMA eu tive. Então são situações diferentes, né? Que o aluno ele precisa aprender a lidar com isso. E aí às vezes eu até entendo porque esse aluno ele já buscou tantas soluções, né? Tantas soluções e ele já está tão desesperado, né? Por uma solução, uma coisa mais rápida. Mas é muito importante, né? Essa preparação, a cabeça da gente, a compreensão. Eu sempre uso o exemplo também que quando eu entrei em medicina, e vocês que vão fazer medicina sabem, às vezes você começa ali no primeiro semestre, parece tudo muito solto, uma informação, mas onde é que eu vou usar isso aqui? Essa informação não conecta com nada, não consigo, para que eu preciso saber isso? E à medida que você vai evoluindo, você vai passando o semestre, você vai compreendendo, né? Você vai compreendendo. Eu sempre diminuí muito a minha ansiedade em relação a isso e hoje já ali, pouco mais da metade do curso, já as coisas começam a fazer sentido, se encontrarem. Então, tem um pouco disso, né? Desse aluno ter essa paciência, compreender que o tempo dele é diferente do outro. E a gente que já faz isso há algum tempo e convive com muitos alunos, a gente consegue perceber, né? Que eles são diferentes. Que algumas coisas, elas não mudam. Eu preciso fazer questões, eu preciso fazer revisão, mas o tempo de um não é o tempo do outro, a dificuldade de um não é a dificuldade do outro. Então você tem ela que faz a prova de um jeito, mas tem aluno que para ele é melhor fazer de outro, né? A gente tem aluno que ele tem muita facilidade em exatas e muita dificuldade em humanas. Já ela era um pouquinho diferente, tinha um pouco mais de facilidade, então tudo isso impacta na preparação.
E aí ele vai chegar para fulano, vai, às vezes, um aluno que tem um pouco de mais de facilidade em matemática vai chegar para ela e dizer qual era o teu cronograma. Ela vai mostrar o cronograma dela. E não vai servir para ele. Não vai servir para ele. Entendeu? Então, esse aluno tem que ter essa reflexão. É isso, Dani? Eu acho que é isso, ele tá certíssimo, mentor. Só que também tem a questão de que a gente, quando a gente está estudando, a gente se compara muito. E no começo... Tu acha que isso é um erro? Eu acho O que é candidato um erro. Eu acho que é um erro, sim. tá se comparando. Porque, por exemplo, quando eu entrei na sala de estudos, gente, eu estava fazendo um livro de matemática básica, aquele caderno preto. Aí eu cheguei lá, já tinham pessoas que já tinham tava mais passado, antigas, já tinham né? pessoas que estavam há 4 anos. O que eu tentei fazer foi, como foi que eles conseguiram chegar até aqui? Eu nunca dispensei conselho de ninguém. Entendi. Não desperdiçava conselho. Às vezes eu estava fazendo uma questão, a pessoa chegava, pô, assim é o mais fácil? Vou fazer aqui e tal, se der certo deu, se não vou voltar pro meu jeito mesmo. Mas a questão de não me comparar reduziu até mesmo na questão da ansiedade. Da ansiedade, né? Porque, pô, saiu ali o resultado do simulado. Se tu fez 50, se tu fez 40 e pouco, tá bom. Mas na hora que eu for chegar para fazer minha prova, vai estar só eu, a minha caneta preta Isso. e o meu golinho de água. Pois é. Então, às vezes, não adianta a gente querer comparar os nossos resultados. Era uma coisa que eu sempre falava, até para quem estava comigo. Não adianta comparar, pô. Na hora que tu vai chegar lá no curso 7 horas da manhã, só vai estar tu e teu cronograma. Isso é verdade. O que a outra pessoa está fazendo, como é o método de estudo dela, o problema é dela. A gente tem que abraçar, é o nosso processo e seguir. Ah, tu é meu amigo, vai somar? Vamos, a gente segue juntos. Não vai somar? Cada um A com gente seu corta aqui, cada um com seu cronograma, na hora do simulado a gente bate aqui as respostas. E acabou. Mas não adianta fazer essa comparação, porque cada um tem um tempo. E Dani, assim, fazendo já um link aí que tu tá falando, como é que foi que tu conseguiu lidar com a questão de amizades que não estavam no meio da preparação? Me entendeu ou não? Entendi. Que não estavam na mesma pegada. Como é que foi isso? Porque tu tinha uma vida antes, né? Rapidinho aqui, deixa eu levantar aqui. Oh, meu Deus. Uma vida antes, né? E tinha outros amigos que não estavam se preparando para o CFO. Como é que foi lidar com isso, assim, né? Como é que tu conseguiu controlar isso aí? Ou deixou de lado, ou conseguiu separar legal? Como é que foi isso aí? Cara, como é que tu lidava com isso? assim, eu tive, no decorrer da vida mesmo, a gente tem amizades que agregam, amizades que não agregam. Isso é um fato. Assim como eu sentei para conversar com os meus pais, com os meus amigos mais próximos, não foi diferente. Eu tinha esse apoio deles, era tipo assim, bora lanchar sábado de noite, galera, bora pra casa que amanhã de manhã Dani tem treino, na época que o treino era dia de domingo. Então tinha essa parte. Só que, obviamente, às vezes a gente tá ali, tu quer fazer uma coisa e a pessoa quer fazer outra. Se ia continuar sendo meu amigo ou não, eu não podia fazer nada. Mas eu sempre deixei muito claro que eu tinha a minha prioridade, né? E eu sempre orava muito para Deus colocar gente boa, pessoas boas no meu caminho. Que bom. Porque do mesmo jeito que, hoje eu quero ir pro curso e tem gente lá que não quer estudar. Isso. Como é que eu vou fazer? Sempre tem, eu não Sempre sabia, tem. eu não sabia o que podia acontecer. Entendi. Então, obviamente, eu tentava passar um filtro ali, porque eu acho que nesse momento, primeiro que, por exemplo, eu estudei 1 ano, eu levei uma pancada. Minha mentalidade já mudou, eu já mudei muito. Então, para as pessoas que estão comigo, ou acompanha, ou a gente vai junto, ou de algum jeito. Mas, por exemplo, às vezes a vida mesmo vai levando, vai mas tirando. eu tinha essa parte eu considerava uma coisa importante. Porque é um momento que a gente não tem que fechar tudo. A gente não fecha tudo. Só seleciona. Mas a gente anda com pessoas boas. Então, não vou excluir, cancelar todo mundo aqui, não, porque eu mudei de curso aí. Não. A gente escolhe as pessoas boas, a gente não se afasta de todo mundo, a gente escolhe, entendeu? Até porque também tem convivência, tem vida, tem rotina. Isso. Então, eu acho que esse filtro que eu fiz também foi muito importante. De amizade. Graças a Deus, Graças apoio, a eu tive um Deus, apoio né? bom. Graças a Deus. Que bom. Dani, como é que foi a questão física Então, no curso? Sempre foi uma mulher atlética, corredora e tal? Ou teve alguma dificuldade? Funcional. Mulher do funcional e ó, tal? em minha defesa, lá em casa, os meus pais sempre criaram a gente com uma prática de esportes muito boa, né? Sei. Só que eu detestava correr.
Detestava correr. Era a tua dificuldade? Era a minha dificuldade. Na corrida que a gente chegou, isso eu dei uma bronca. Cara, gente, vocês estão ouvindo, cara. Gente, cara, vocês já ouviram? Gente, foi uma bronca, gente. Eu já ouvi desse AQCast. Quantas vezes ela disse, se eu deu bronca? Rapaz, o povo vai dizer que eu só dou bronca. Mas é isso, né? Pois é, não tem muito o que fazer. Recebi uma bronca. E naquele dia, eu fui correr com uma amiga minha e tal. Eu falei pra ela, ó, irmã, eu treino e tal, mas não corro. Pois a menina me botou pra correr aquela reserva todinha. Foi E mesmo, ela não tava nem aí se eu sabia correr ou não. Ela só falou, eu vou fazer um TAF, tu vai ter que fazer também, então ou tu aprende agora e desenrola. Mas foi uma parte que eu já tinha ali uma base. Tanto que treinando mesmo pro TAF não tive nada que desse muita dificuldade, porque no curso mesmo a gente já tem um direcionamento de corrida, tem que fazer o meio sugado, que é o terror de todo mundo, o abdominal. Foi uma coisa que, por exemplo, durante o curso eu estudei por 2 anos, eu fiz por 2 anos. No curso mesmo, ou então no funcional, em outros lugares. Mas foi uma coisa importante, é importante. Até porque na rotina de estudos também tinha ali o horário de treino e tal. Era a única hora que eu tinha pra... E era cronometrado aí no meu treino. Era cronometrado. Então era a única hora que dava ali pra cabeça dar uma relaxada. É importante. É importante e quando chegou também na época de... no TAF, né? Foi uma coisa que influenciou. Entendi. Muito. Que bom, né? Que bom. Dani, chegamos aqui num momento muito esperado, que é o momento onde tu vai falar, né, daquele momento ali que tu foi aprovada. Mas antes de tu falar sobre o momento de olhar teu nome na primeira lista e da última lista que já vem com a redação e tal, eu quero que tu me conte o momento de prova. Dani indo para a prova, como é que foi ali, teu dia de prova, começou por humanas, começou por... E aí, conta um pouco aí pra galera aí, como é que foi tua estratégia no dia da prova ali? Aconteceu algum evento ali estranho no dia da prova? Então, assim, eu sabia que eu tinha uma prova para fazer domingo. Então, um mês antes da minha prova no domingo, chamei meus pais de novo. Ela gosta de reunião. Eu chamei meus pais e eu falei, ó, galera, a minha prova é tal dia. As demandas que eu vou resolver vai ser essa daqui e essa daqui. Passou disso aqui, não vou resolver. E as 2 primeiras semanas também, antes da minha prova, eu tava assim, olha, tal coisa pertence a mim, tal coisa não pertence. Porque a gente vai preparando a nossa cabeça desde muito antes. Sei. Eu também tinha, às vezes eu ficava muito ansiosa também, porque não é uma coisa que está no nosso controle. Certo. Por mais que eu tentasse planejar o dia perfeito, com um cronograma perfeito, sempre aparecia algum fator que não dependia de mim. O que eu podia fazer era a responsabilidade de assumir que aquilo ali não era uma demanda minha e pronto, acabou. Mas calculei ali a minha rotina a semana toda, conversei com o Johnson também a semana toda, bati ali um cronograma do que eu ia fazer, do que eu não ia fazer. Teve também essa participação dos meus pais também. Acordei de manhã ali para fazer minha prova. Tranquila. Nessas horas a gente tem que ter muita sabedoria, porque eu lembro que no meu primeiro ano, o murro maior que eu levei é porque eu tinha colocado a minha vida toda naquilo ali. Mas eu não pensei, e se não der certo? Só pensou que daria certo. Eu não pensei nem que daria, mas eu não tinha uma barra, tipo, daqui pra lá tu pensa. Entendi. Mas a gente sempre tem que trabalhar com essas hipóteses. Também é uma coisa importante. Mas eu tentei tranquilizar o meu coração o máximo possível, porque eu sabia que eu tinha aquelas horas de prova para resolver uma demanda minha. Entendeu? Foi uma coisa que eu conversei com o João Anderson, ele me deu um puxão de orelha uns meses antes, que eu fazia ali o cronograma, fazia os simulados e tal, só que eu não acreditava em mim. Aí o João Anderson olhou na minha cara e como é que tu vai fazer isso tudo se nem tu tá acreditando que tu vai conseguir desenrolar isso aqui? Então foi um processo de tipo assim, olha, talvez você não seja a mais inteligente do mundo, talvez você não seja melhor, mas a estratégia de prova é essa aqui, você treinou isso aqui o ano todo e vai ser isso. Eu começo a fazer minha prova, como o João Anderson falou, eu tenho dificuldade com naturezas e exatas, né? Uhum. Começo a fazer minha prova por humanas, depois vou para a parte de linguagens e por último faço a parte de naturezas e exatas. Então foi isso que estava na minha cabeça, João. Eu tenho papel. E tu treinou isso nos simulados também? Eu treinei demais. João, eu chegava no meio do simulado, ele pegava a minha prova, ele tá indo certo a estratégia, tá.
Não tá? Então tá, a gente vai resolver outro dia. Mas eu tenho até hoje o papelzinho que ele guardou. O primeiro simulado que eu fiz com essa estratégia, que foi a que eu levei pra prova, eu fiz o simulado com papel aqui do meu lado. Aí eu ia anotando, aí sociologia, história. Foi a estratégia que eu usei. Que eu batalhei horrores por essa estratégia. Eu cheguei na sala de Johnson, minha nota não está subindo. Eu estou estudando, não está subindo. A gente fez essa estratégia de prova e a partir daí foi uma virada muito boa. Eu consegui imaginar um pouco mais, ele puxou minha orelha também, né? Então não podia fazer muita coisa. Eu me preparei 2 anos para aquilo. Então a gente tem que ter essa ciência de que coloca nas mãos de Deus, descansa o teu coração em Deus e confia no que tu fez. Como eu falei no começo, eu não tinha muita confiança em mim, mas eu confiei que eu fiz o meu máximo da melhor forma que eu pude fazer. Foi tudo da melhor forma que eu pude, literalmente. Na hora da prova mesmo, eu cheguei lá e tal, é aquela tensão, né? A gente fica meia hora ali, passa um filme da nossa cabeça, mas eu tentei concentrar, tentei ficar tranquila, com o coração tranquilo. No meio da prova, eu ainda tive um desvio de caráter. Cheguei lá, olhei uma questão de física e eu olhei assim, caraca. Essa aqui não vai, não adianta. E na hora mesmo, teve uma hora que eu olhei para minha prova e por mais que eu tivesse testado ali a estratégia o ano todo, sempre acontece alguma coisa que a gente não conta. Achei o tema de redação um pouco complicado. Eu sempre cronometro 10 minutos para fazer o meu projeto de texto. Na hora o projeto de texto pegou mais tempo e eu peguei a prova de natureza e já tinha muita coisa e eu pensei, cara, isso aqui não vai dar certo. Levantei calminha, fui lá no banheiro, lavei o rosto, dei mais 5 respiradas fundas, voltei para a sala e pensei, eu estudei 2 anos para fazer isso daqui. Não é possível que eu não vou me apressar, vou me estressar aqui, sendo que eu estudei bem, bora com calma. Então, eu tive que ter essa sabedoria na hora da prova, porque teve uma hora ali que, sinceramente, eu olhei pro meu gabarito, eu olhei pra minha redação e eu pensei, ou vai um, ou vai o outro. Porque os dois não ia. Aí a fiscal, 15 minutos. Eita. Eu não tinha um gabarito pronto ainda. A minha letra, se eu for olhar minha produção textual, o primeiro parágrafo tá divino. Vai descendo a letra, meu filho. Não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Então, tive que ir lá no banheiro dar uma respirada, jogar uma água na cara, colocar a cabeça no lugar, tomar uma água e tal. Porque nessas horas passa muita coisa na nossa cabeça, passa a nossa família, passa o nosso processo, passa o que a gente perdeu, passa o que a gente pode ganhar com isso. Então, tem que ter essa sabedoria, mas que eu dei uma bambeada ali no dia, eu dei uma bambeada grande. Eu imagino. Qual a dica que tu dá pro pessoal? Simulado é importante para treinar, para chegar nesse momento, né? Simulado. Chegar nesse momento menos com uma atenção, né? Assim, atenção alta, né? Porque eu acredito que tu, como tu disse que sempre nos simulados, João estava lá, sempre acompanhando, observando e muito simulado, né? A gente fez muito simulado. Tu tem um cálculo de quantos simulados tu fez durante o ano? Presenciais, vamos botar só os presenciais. Durante 2 anos? Cara, muito simulado. 24? Muito não, 24 por mês? É um por mês? Em média, 24, né? Aí tem o final do ano que foi intensivo, né? Mais simulado, presenciais, fora os online, específicos. E no mês da prova também a gente trabalhou muito só com simulado, só literalmente. Com simulado, Então era simulado 4 vezes na semana, 3 vezes na semana. Então é fundamental treinar? É fundamental treinar. Ter uma estratégia de prova bem estabelecida na tua cabeça é essencial. Eu mesmo, nos últimos simulados presenciais, que se eu estava colocando 2 por mês, se eu não me engano, estava colocando mais simulado presencial no mês, né? Eu sempre tentava seguir à risca o direcionamento de João Anderson. Isso. Porque eu vi que tinha funcionado. Por isso é importante, cara, o cara seguir o que o E eu confiava, sempre confiei muito o cara tem que confiar em quem, né? Tanto que às vezes a gente se estressava lá na sala dele, ele então faz tudo do teu jeito. Aí eu ia pensar assim, cara, eu posso até querer fazer do meu jeito, mas se ele falou, ele sabe o que ele tá falando, né? Então eu tentei seguir ali à risca, sem brecha, a minha estratégia de prova. No dia da prova mesmo, deu uma dúvida na minha cabeça. Eu pensei, cara, e se eu fizer desse jeito? Cara, isso acontece. Aí eu peguei e pensei, vou me acalmar e vou fazer do jeito que tu treinei. treinou. Pois se vai sobrar tempo. É bem aí que o cara cai.
Se vai Bem sobrar aí, tempo, cara. se vai faltar. Eu não podia fazer muita coisa. Eu só sabia lhe dizer que eu tinha que responder aquela prova. Do jeito que eu ensaiei durante todos os meses. Pois é. E foi, tipo, essencial. Não imagino minha prova sendo feita de uma forma diferente, com uma estratégia diferente. Não imagino. Pô, que massa, cara. Massa escutar isso. Que a gente, isso aqui é importante também a gente refletir, porque às vezes eu também me questiono, né? Tipo assim, às vezes eu tô na sala e a gente observa e diz assim, não, tá, não tem agora, vamos tentar identificar o que Dani tá fazendo de errado. Tu estudou esse tempo todo, faz simulados online, vai bem, acontece. O que ia ir no presencial não ia, eu digo, não, a gente precisa refletir o que acontece, o que está acontecendo. E aí a gente vai buscando e aí quando vai chegando na reta final, às vezes é uma questão mesmo de ordem de fazer as questões, é uma questão mesmo de confiança, né, nesse aluno. E aí a ordem da prova ela importa nisso, porque quando você vai acertando um pouco mais, você ganha um pouquinho mais de confiança, você tira um pouco aquele nervosismo da prova, né? Então tudo é muito importante. Então, nós temos, assim como nós temos ela, infelizmente, alguns alunos que acabam estudando bastante, mas aí na hora de fazer o gol, na hora da prova, muda a estratégia, ou deixa, exatamente, ou muda alguma coisa, faz uma situação diferente, deixa o nervosismo, e aí às vezes não dá certo, né? Mas com ela deu tudo certo, felizmente. Graças a Deus, graças a Deus. Johnson, não ia me aguentar mais. 2 anos, gente. A gente quer que os alunos vão embora, que sejam aprovados, vão embora aprovados, entendeu? Porque 2 anos são 2 anos, né? 2 anos são 2 anos. Mas Dani é gente boa. Aí, ó. Vamos lá. Gente boa. Dani, conta como é que foi olhar a primeira lista. Não, aí só pra dizer, ó, no dia da prova dela, tá vendo aqui, ó? Eu mandei pra ela de manhã, 1 de dezembro de 2024. Boa prova, vai dar tudo certo. Ela, amém, obrigado por tudo, beleza. Aí quando foi 18h38 a gente fazendo a live aqui, ela manda isso aqui pra mim, acho que vou de arrasta. Aí eu perguntei como foi a prova, aí lá vem ela mandando um monte de texto dizendo que... não sei o quê. Pô, a gente sai. A gente sai da prova. Sim. Aí. Lá, Achando que... Meu Deus do céu. por exemplo, quando eu vi que eu tive esse meu contratempo com a redação com o gabarito, eu lembro que minha mãe foi me buscar no dia da prova. E eu fui fazer a prova na UEMA, em um prédio da UEMA. Tava tudo escuro. Gente, eu só consegui olhar pra minha mãe. Ela tava com uma blusinha clarinha e tal, eu olhei assim pra mamãe. Aí ela, minha filha, e aí, deu tudo certo? Eu só lembro de eu caindo assim no ombro de mamãe, ó. Eu só lembro de eu colocando a cabeça assim no ombro dela. Aí eu fiquei assim um tempinho. Ainda fui na igreja depois. Que E bom. a minha cabeça tava tipo assim, meu Deus, Me o ajude. que vai acontecer comigo? Isso, do mesmo jeito que a gente termina o simulado presencial e Sei, fica todo mundo, sei. o que tu marcou em tal questão? No grupo, todo mundo, eu marquei tal coisa. E eu, gente, eu não marquei isso, não. Eu não marquei isso, não. Eu tinha, na minha cabeça, pô, não ia dar, não. E eu nem tinha corrigido, ainda nem tinha chegado em casa ainda. Por isso que eu mandei logo mensagem falando que eu ia de arrasto, porque a parada tava séria. Quando eu pensei, o meu gabarito ou a minha redação, eu já fiquei tensa desde ali. E eu não podia nem parar de escrever também, né? Que eu não tinha tempo pra pensar. Então eu já saí, gente, saí muito nervosa. Se não fosse o abraço de mamãe, mãe, muito obrigada por tudo. Se não fosse o abraço de mamãe, gente, eu ia ficar sentada lá no chão mesmo, assim, olhando assim pro nada. Imagina. Porque é muita coisa na nossa cabeça. Muita pressão, né? Mas é isso. Dani, vamos falar agora da aprovação. Como é que foi a sensação ali do momento, né? Que tu esperou tanto, que tu talvez nem acreditou, né? Até hoje, não. Pois é. Então, me conta como foi a reação quando você viu a sua lista lá, a primeira, né? A primeira tu saiu em 74. 74. E aí, conta. 74, fora das vagas. Muito fora Aí, das vagas. meu Deus, 30 dias esperando essa tal dessa redação e tal. Como foi aí? Conta aí como é que foi. Então, assim Porque que eu... 30 dias mata qualquer um, Assim né, que eu cara? saí lá da prova, fui pra casa, eu tava com uma amiga minha, a gente tava na minha casa. E a gente começou a corrigir o simulado. O simulado não, a prova, já era a prova, né? Uhum. A gente sempre tinha esse costume de É, o sair simulado, daqui, da equação normal. e corrigir junto. A gente já era normal, né? Sei. Gente, eu corrigi a primeira vez e tinha dado, se eu não me engano, nossa, tinha dado abaixo do que eu precisava.
Aí ali eu já travei assim, caraca, isso aqui vai dar meu muito Deus. errado. Meu Deus. Só fui aliviar mesmo depois que eu saiu o gabarito preliminar, né? Eu corrigi de novo, a nota subiu. Aí, mesmo quando a gente tira uma nota tal, a gente fica assim, pô, não vai dar mesmo assim. Então, até sair, por exemplo, a primeira lista, eu falei pra mamãe, pros meus pais, reunião de novo, né? Reunião, galera? reunião. Chamei pra reunião. Então, galera, quando eu tava estudando, eu tinha também uma nota estimada. Fazendo a estratégia de prova, não vou nem falar que eu não sonhava alto, gente, eu sonhava com um mínimo. Era tipo assim, Jones, eu preciso só disso aqui e 9 na redação. Pronto. Era sempre, eu não precisava de muito pra ser Botava feliz naquela ali, época. não quero fechar essa prova não. Deixa pro gênios. Nada, deixa pro gênios. Aí, primeiro foi pra esperar a primeira lista, né? Primeiro foi extremamente agoniante. Porque mesmo que a nota foi boa, a gente fica naquela tipo assim, pô, e se eu errei alguma coisa no gabarito? E se minha letra saiu ilegível? E se aconteceu tal coisa? Só que ao mesmo tempo também, por mais que minha cabeça estivesse muito cheia com a prova, eu fiquei 2 anos ali no meu máximo. Então teve uma hora que a minha cabeça só pifou. Travei. Eu precisava dormir, pô. Precisava, entendeu? Mexi ali, eu sabia que tinha lista, procurei o professor do curso para corrigir minha redação também, mas era uma preocupação constante. A gente ia botar, eu lembro que eu fazia as coisas durante o dia para cansar, né? Pra ocupar a mente e tal. Pra ocupar a mente, para quando eu fosse dormir, era só uma Chegou a deitada dormir. só. Chegou a dormir. Entendi. Então, para a primeira lista foi bem agoniante. E eu passei na colocação 74. Então eu pensei, gente, O que é que vai acontecer? que milagre que vai acontecer comigo. Aí eu lembro que a outra lista saiu dia 2. Dia 2 de janeiro, 2 de janeiro. E aí eu lembro que eu falava pra minha mãe, né? No dia 1º, mãe, amanhã, uma hora dessa, ou eu vou estar muito aliviada, ou eu vou estar muito triste, ou eu vou estar... Eu falava pra minhas tias, viajamos pro ano novo, né? Tava com toda a minha família. E eu fiquei, nossa, que incrível. Que Finalmente eu um tô com... momento, com toda a né? minha família. Finalmente. Eu tava com toda a minha família, mas eu pensava, cara, se der certo, eu tô com toda a minha família. Mas se der errado, eu tô com toda a minha família. E todo mundo vai perguntar. E todo mundo vai perguntar, porque todo mundo sabia. Inclusive, pra sair o resultado final, eu falei pros meus pais que ia sair em outra data. Entendi. Só pra não criar ter aquela expectativa, expectativa, né? Aí, pra primeira lista foi isso. Na segunda, e eu também, não foi nem eu tava tão assim que eu não queria nem ficar pesquisando, sabe, a lista pra sair. Tanto que me mandaram, me enviaram. Só que eu olhei 74 e eu pensei... Então, né, irmão, eu não sei se eu cheguei a mandar mensagem pra João Anderson, mas eu fiquei também bem preocupada. Quando saiu a segunda lista, eu tava com a minha família, pós ano novo já e tal, 2025, ano novo, vida nova, eu pensei, é tudo ou nada. E aí saiu, quem me falou foi Roberto, inclusive. Ele ligou e eu tava tensa aqui, meu pai perguntou, papai olhou no jornal, né, que ia sair. Papai me tapeou, colocou no jornal. Tanto que quando o Roberto ligou a primeira vez, eu tava no quarto arrumando as coisas, pra ocupar a cabeça arrumando as coisas, não tinha nem o que arrumar, mas tava lá arrumando as coisas. E o Roberto liga, ou saiu a lista ou não saiu nada. Aí quando o Roberto falou e tal, a minha redação deu pra ir pra 10ª colocação. Então saí do 74 pra ir pra 10ª. Na minha cabeça foi muita coisa e o Roberto só ligou. 74 pra 10ª. Isso, o Roberto só ligou, parabéns. Tá na 10ª colocação da turma. Aí eu fiquei assim. E papai, né, tava andando pela casa, papai é mais nervoso que eu, né? Andando pela casa, ele só parou assim na porta. Aconteceu alguma coisa, minha filha? Não, pai. Tá tudo tranquilo. E eu aqui com um PDF já aberto, o Roberto na ligação. Tava com os outros meninos também que passaram aqui pelo curso, né? E eu fiquei sentada, pô. Sentei assim, cara, foi. Então, foi como se... Nossa, eu fiquei muito aliviada. Quando eu fui mostrar para meus pais também foi uma sensação muito boa. Tudo bem que eu menti a data, né, pai? Mas o senhor entende aí. Mas menti a data. Ele descobriu, mas o que importa eram outras coisas. E aí foi choro e tal, abraço, foi de boa? Na primeira lista, eu já tava com a minha família toda. Então, ali já foi choro. E tinha momentos muito importantes que eu precisava. Eu precisava estar com a minha família naquele momento. Então, tanto para a primeira lista quanto na segunda, eu vejo que Deus programou tudo da melhor forma possível. Amém. Eu também não imagino de outro jeito, não imagino recebendo a informação por outras pessoas, sem ser as que eu recebi, de outra maneira, em outra situação. Entendi. Então, foi extremamente importante.
esses 2 momentos, porque querendo ou não, a família também vive o processo com a gente, né? Então, ver minha tia batendo aqui no meu ombro, falando, minha filha, acabou o fardo, acabou o processo. Mal sabendo ela. Mal sabendo. Mal sabendo ela. Ela, minha filha, agora tu vai poder descansar, tu vai poder dormir direito. Isso. Então, isso foi uma sensação boa. Muito bom. Durma bem. Durma bem. O tempo que eu tenho pra dormir. Isso. Eita. Certo. Como é que tu tá lidando com essa nova fase de aprovada no CFOPM, né? No final de todas as fases, continuou no 10º, mudou alguma coisa? Ainda vai sair a lista Ainda vai sair a lista final. final. Isso, ainda não tô acreditando não. Eu ainda tô muito dormente, é aquela fase que a gente vai comprando Tá, as não caiu a coisas. ficha. A gente vai Pessoal da comprando as academia, viu? Vocês estão ouvindo aí, né? Pra fazer a ficha cair, que ela tá querendo até agora. Tá... Não faça a Vamos ficha fazer essa ficha cair aí pra ela na semana. Deixa eu passar a ficha dela. Vamos fazer as... Meu nome não, meu amigo. Faça a ficha da nossa amiga cair, que ainda não caiu. Mas é um processo muito doido. A gente fica tanto tempo só naquilo ali que a gente não sabe fazer uma coisa diferente daquilo. Então a minha cabeça... Tipo aquela meme, né? Nunca cheguei nessa Nunca parte. cheguei nessa parte. Aí hoje eu vou comprando as coisas, eu vou vendo, aí meus pais vão conversando comigo, aí vai tudo esclarecendo. Só que foi tanto tempo só naquilo que a minha cabeça demorou um pouquinho assim pra... Deu certo, você passou, demorou um tempinho. Que bom, Dani, que bom. Dani, nós estamos chegando aqui à nossa fase final. Tem mais alguma pergunta? Não, a princípio. Né? Dani, nós estamos chegando aqui à nossa fase final. Agora quem está te assistindo aqui, certo? Que ouviu toda essa tua trajetória, né? Que foi uma construção, né? Para chegar até aqui. As pessoas hoje estão observando que um aluno aprovado, ele não se chega aprovado do dia para a noite, tem um processo. Nós estamos falando de 2 anos, uma pessoa que tinha várias dificuldades, que foi mudando, uma Dani que começou com uma mentalidade, terminou com outra, certo? Então eu quero que tu dê alguma dica para essas pessoas que estão enfrentando hoje as mesmas dificuldades que você já enfrentou, né? Então eu quero que tu dê uma dica para essas pessoas que estão na jornada, que talvez estão 2, 3, 4 anos, que talvez não acreditam neles mesmos, que acham que não são capazes, que talvez não tenham disciplina, né? Então eu quero que tu dê uma dica para esse pessoal aí. Olha, Então, qual é a câmera? Essa aqui? Essa daqui principal. Vamos lá. Então, gente, não tem nenhum caminho fácil. Não existe um caminho fácil. Que nem quando perguntaram aqui, mas qual era a motivação? Não tem outro caminho, né? Tenham a base de vocês muito alicerçada na disciplina. Façam o que tem que ser feito. Jonathan sempre soltava uma frase que deu certo das mentorias, abraça o processo. Detestava essa frase. Mas a gente tem que abraçar e a gente tem que fazer o que tem que ser feito. É uma prioridade, é uma coisa que vai mudar a vida de vocês, vai mudar a vida da família de vocês, né? Então façam o que tem que ser feito sem pensar 2 vezes. Não abram mão, não existe nada fora do cronograma de vocês. Fora que dificuldades a gente tem ansiedade, tem a questão da paciência, mas coloquem na cabeça que tem tempo. A gente sempre tem tempo. Sempre dá para fazer aquilo. Façam da melhor forma para que no final, se deu certo, eu fiz da melhor forma. Mas se não deu, remedar, se organizar e você fez da melhor forma do mesmo jeito. Então tenham paciência e disciplina. Que Deus ele é bom o tempo todo. Então no tempo dele a aprovação vem. Mas façam a parte de vocês também. Muito bom. Eu quero uma dica única. Para quem quer ser aprovado no CFO, que é uma prova muito concorrida até hoje, né? Nós não sabemos se é o último ou se não é, mas eu quero que tu dê uma dica, né? Para esses alunos que estão hoje, que querem ser aprovados no CFO. Eu quero uma única dica.
para eles? Uma única. Acordem e façam simulados. Simulados eu colocaria os simulados aqui debaixo do meu braço e iria. Façam simulados. Não tem nenhuma outra simulação melhor do que fazer um simulado. Semanal, galera. Semanal. E abracem os simulados de vocês. Vai vir resultado ruim. Eu lembro que, nossa, eu procurava a João Anderson desesperada quando... Mas não tinha outra coisa. Era o que eu tinha que fazer. Às vezes a gente até se engana. No começo eu fazia muito isso, que era ou estudar só o que eu gostava, ou então, o simulado não é uma coisa tão importante. Eu posso fazer próxima semana, e nessa próxima semana passava e eu não fazia o simulado. Aí chegava, o meu maior medo era esse, chegar no dia da prova e, primeiro, ter aquela sensação de que dava para ter feito mais. E segundo, como assim não fiz simulado? Então a gente tem que calcular até as nossas margens de erro, o que pode acontecer em um simulado, né? Eu calculava isso tudinho, era meio doido da minha parte, mas eu calculava mesmo assim. Então façam os simulados e não joguem fora isso, porque é uma responsabilidade nossa como estudante. É uma coisa que ninguém pode fazer por ti. Tua família não pode fazer teu simulado por ti, teu amigo não pode, qualquer outra pessoa não pode fazer o simulado por ti. No dia da minha prova só tinha eu, um sonho, uma caneta e uma garrafa de água. Ninguém mais podia fazer, então façam simulados, façam questões. É a minha dica do dia. Pronto. Olha aí, deu a dica dela. Pronto. Johnson, mais alguma coisa? Só isso, né? Abrace o processo. Quanto mais cedo a gente aceita, eu sempre digo para eles, quanto mais reclamar vai tornar ele mais fácil? Não. Negligenciar vai tornar mais fácil? Não. E aí, às vezes, a gente fica tentando buscar soluções para tornar mais fácil, mais simples, e não é. Aceita a cruz, o peso que ela tem, carregue ela e aprenda a lidar com ela. Abrace ela, que o processo se torna melhor e você consegue alcançar a sua aprovação aqui. Uma nossa amiga Dani. Dani, muito obrigado por sua participação aqui no nosso EQCast, né? Johnson, muito obrigado também por fazer parte, ter ajudado, né, essa nossa aluna a conseguir a sua aprovação. E Dani, na vida da gente, né, as coisas acontecem no tempo certo, né, no tempo de Deus. Assim foi com o Johnson, assim foi comigo, né? As coisas acontecem. E se Deus te deu essa oportunidade de você hoje ser aprovado no CFO-PM, onde você vai liderar muitas pessoas, né? Porque você é capaz, Ele acredita em você, Ele sabe que você é capaz. Porque Deus nunca dá uma missão pra gente que a gente não vai conseguir cumprir. Então, quando você estiver lá, no meio do curso, e pensar em desistir, lembre-se do tanto que você lutou para estar ali, certo? Porque a gente sabe que tem momentos difíceis em tudo na nossa vida, e lá não será diferente, entendeu? Então, lembre-se sempre de tudo que tu abriu mão, de tudo que tu abdicou para estar ali, certo? Então, parabéns novamente, certo? Eu tenho certeza que você será uma oficial, né, que a gente vai se orgulhar, né, que onde a gente chegar a gente vai escutar falar bem, né? Então continue humilde, essa menina que você é, certo? Nunca perca a sua essência, entendeu? Porque Deus te colocou lá. Então, onde Deus coloca, né, ninguém pode tirar, e a gente quer, e Deus quer que você reflita Ele ali para as pessoas, e é assim que acontece, tá bom? Então, seja muito bem-vinda à corporação, né? Que aí seja muito bem-vinda, e é isso, entendeu? Então, galera, esse foi mais um EQCast, episódio 35, tá? Com nossa aluna Dani, né? Que foi aprovada no CFO-PM, beleza? Então siga, compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder, tá? Para conhecer a história dessa garota aí que deu várias dicas aqui. Ela deu várias dicas de como ser aprovado no CFO. É só você aí escutar, assistir e organizar. E lembre-se. Procure uma mentoria. Procure uma mentoria. Procure uma mentoria, né, não, Jonas? Procure uma mentoria. E melhor, a mentoria do curso Equação, com nossos mentores aqui, João Anderson, né, que vai te acompanhar, que vai te orientar, e eu para dar bronca. Normal. Então, galera, valeu, até o próximo episódio.
Tchau. Tchau, tchau.